Olá, pessoal, muito bom dia. Bom dia a todos. Ótima sexta-feira a todos. Último dia da Security Week aqui na Verhal, um dia muito especial. Temos um fabricante reconhecido mundialmente na parte de tratativas com endpoint e também em serviços de cloud, também servidores. Kaspersky hoje conosco, através da nossa parceria com a ScanSource. E o Leandro Melo já está aqui comigo para a gente conversar logo mais. Antes disso, quero agradecer novamente a presença de todos, a participação ao longo dessa semana. Não é fácil, né? Reservar esse tempo aqui, diante até mesmo quase final de mês, aí, perto de final de ano, um monte de compromisso, mas a gente está muito feliz. Né? Black Friday também, né? O pessoal querendo ver as ofertas aí no mercado, né? Tendo que disputar o tempo precioso de todo mundo, né? Então a nossa Security Week está finalizando e, como sempre, a gente quer fazer aqui um overview rapidinho da Verhal para quem ainda não nos conhece ou quem já tem algum serviço conosco, mas não conhece o portfólio como um todo. Né? Eu sou o Rodolfo Barbosa, gerente de expansão e novos negócios aqui na companhia, e quero mostrar rapidinho como a Verhal consegue transformar o seu negócio com a nossa parceria tecnológica. Nós somos uma empresa cujo drive é a parte de conexão entre pessoas e grandes iniciativas. Então, tudo que é tecnologia, que gere negócios, que avalie, que aumente e que permite superar desafios na transformação digital, a gente precisa e quer estar envolvido com a sua empresa. Nós não queremos ser apenas uma revenda de produtos de alto valor agregado. A gente quer oferecer esse valor agregado através dos nossos serviços e criar essa conexão contigo e com seus negócios. Por isso, a gente hoje tem alguns números dos quais a gente se orgulha muito, em uma história de 12 anos de instituição, mais de 800 cidades atendidas. Isso é um número que é muito relevante dentro do nosso negócio, porque a gente consegue praticamente atender nível Brasil, uma capilaridade muito intensa, mais de 10 mil ativos gerenciados, tanto de infraestrutura, parte de segurança, quanto também desktops e notebooks, e um número que a gente também tem muito orgulho de apresentar, que é o nosso SLA garantido acima de 99%. Gente, isso daqui não é uma promessa de entrega, são as nossas métricas atuais e há anos que mostram a eficiência do nosso time, que mostra a eficiência da área de serviços, da área de suporte, da nossa área de laboratório, enfim, de todo o escopo técnico que nós temos. E, atualmente, nós conseguimos garantir aí mais de 100 pontos de atendimento em todo o Brasil, que permite essa capilaridade que eu falei anteriormente, de 800 municípios atendidos. Alguns dos nossos clientes, a gente precisa fazer sempre uma atualização, né, porque em plena expansão sempre estamos aí recebendo mais novos clientes no nosso portfólio, mas alguns dos nossos clientes que atestam aí a eficácia nossa em diversas áreas, não somente focado em um único nicho, mas a gente consegue estender e focar aí em diversos segmentos, entregando um serviço de alto valor agregado, entregando toda essa eficiência que nós mencionamos anteriormente e, sobretudo, uma parceria tecnológica que realmente faça sentido para o negócio. Algumas das nossas certificações. Na parte de cibersegurança, é importante citar, né? A gente tem outras certificações para a parte de infra, propriamente dito, e também cloud, também dentro do universo de usuários, desktops, mas aqui focando um pouco das certificações que garantem atualmente o serviço e a qualificação da nossa equipe. E um pouco aí do mapa, onde nós nos encontramos, né? Quais são as sinergias de negócio. Então, a parte de infraestrutura e suporte, camada de computação, servidores, hacks e outros, né, oferecendo também uma camada de serviços, gerenciando incidentes, missão crítica, proteção e segurança preventiva, aí sim a parte de backup, disaster recovery, e também faro e parte de segurança. Suporte técnico, nós temos um time especialista em suporte técnico. Às vezes sua empresa já tem toda a infraestrutura legada e ela precisa melhorar ali a competência de suporte aos usuários e também suporte aos incidentes, né, tratativa dos incidentes. Então nós conseguimos entregar, sobretudo a parte de serviço, de uma forma muito tranquila, porque o nosso serviço de suporte é um suporte de alta performance e também soluções de software. Colaboração, parte de cloud, a gente consegue entregar tanto SaaS quanto soluções on-premises. Alguns dos nossos produtos aqui, dentro das nossas ofertas, gostaria de destacar aqui, são 4
passar a fazer um overview deles. O TI Expert, que é a nossa oferta para Body Shop, é uma extensão do nosso suporte técnico aqui em casa, né, aqui no Headquarter. A gente consegue avançar e essa oferta entregar um body shop, um profissional, um recurso altamente qualificado em TI, como uma extensão do nosso suporte dentro da sua casa, dentro da sua empresa, no seu negócio. Então, você consegue absorver essa mão de obra qualificada, vamos posicionar assim, com muita agilidade de contratação, com uma ampliação rápida, que permita a sua empresa escalar e focar no core business. Helpdesk, já mencionei anteriormente, garantimos aí um SLA acima de 99%, 85% das tratativas remotas é o volume que a gente já consegue resolver de forma remota, e também um suporte disponibilizado 24/7. Device as a Service, o DaaS, é uma evolução aí da parte de locação, é uma assinatura de notebooks, uma assinatura de devices inteligente, onde nós conseguimos colocar uma solução financeira na frente e a nossa camada de serviço, que já mencionamos, de alta performance. E soluções de segurança, que é o tema aqui que está em voga, o tema que a gente está tratando, parte de monitoramento, proteção e segurança, controle real-time, a parte da especialização da equipe, certificações, compliance com LGPD e outras resoluções de mercado e redução de downtime. Todas essas esferas, todos esses benefícios são oferidos em uma estrutura de MSSP, de provedor de serviços gerenciados em segurança. E a gente consegue entregar isso para a sua empresa, colocando ali tanto hardware, software de segurança e a nossa camada de serviço. Tá certo, pessoal? Essa é a Verhal. A gente tem muito prazer em apresentar esse nosso overview. E agora a gente vai seguir com o Leandro Mello, engenharia da Kaspersky, da ScanSource, para Kaspersky, né? Ele é especialista em Kaspersky dentro da ScanSource, e ele vai ter uma tranquilidade aí de um tempo bem tranquilo para ele poder apresentar o portfólio tanto da Scan quanto da própria Kaspersky, que é o objeto aqui da nossa conversa. E ao final, a gente vai reservar pelo menos 10 minutos para perguntas e respostas. Então, vocês podem, durante a apresentação dele, anotar aí sua dúvida. Mais uma vez, a gente quer agradecer a presença de todo mundo e também convidá-los, caso vocês tenham algum interesse em fazer um trial de alguma solução que o Leandro apresentar, pode ser também fora do portfólio Kaspersky, não tem nenhum problema, a gente consegue viabilizar isso com vocês. E interesse também em dimensionamento, cotações, sentir realmente uma percepção, uma visibilidade de preço, conte conosco, com a nossa equipe, e o Leandro também consegue ajudar nesse dimensionamento. Oi, Leandro, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigado pela sua presença, tá? Pela sua disponibilidade, Leandro. Bem-vindo aqui ao nosso Security Week e fique à vontade aí, a tela é sua. Tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Bacana. Opa, consegue visualizar já, né? Já está disponível, ScanSource. Perfeito. Pessoal, muito bom dia. Obrigado, Rodolfo, todo o time, pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Kaspersky, como foi comentado, mas até para vocês entenderem essa estrutura, essa dinâmica toda, a ScanSource, no caso, ela é o representante do fabricante aqui no Brasil, e nós atendemos sempre através de nossos canais para poder viabilizar e, claro, como o Rodolfo comentou, sempre ter essa questão da capilaridade ao nosso favor, né? Aqui no ScanSource, eu sou um engenheiro responsável pela linha de Kaspersky e cuido também de alguns outros fabricantes, mas o foco principal hoje vai ser de conversar um pouquinho desse produto e até para vocês entenderem um pouquinho da minha história. Eu sempre costumo falar desse primeiro slide porque geralmente o pessoal olha para mim e fala assim: Leandro, quantos anos você tem? 30, 40? Falo, não, eu tô com cara de cansado, mas são só 27. Eu sou formado em engenharia, estou cursando agora a parte de segurança cibernética, já trabalho com Red Team há bastante tempo. Estou nessa área de distribuição há mais de 7 anos, então já vi muita coisa passar por baixo dessa ponte. Estou em áreas de data center, infraestrutura, Wi-Fi, rádio, segurança física. E no final me achei em segurança lógica, já brincava por fora.
e acabei atuando aí nesse portfólio e foi onde eu realmente me encontrei. E é legal que essa bagagem toda que eu tenho, eu consigo hoje auxiliar vocês independente do projeto. Geralmente, mesmo que seja uma situação de cross-selling, ou estou com uma situação aqui onde eu preciso adaptar o produto a um cenário de telecomunicação, ou qualquer outra realidade, a gente sempre consegue ajudar de alguma forma com algum produto do portfólio. A minha ideia é que a minha presença dentro da ScanSource é justamente para poder viabilizar cada vez mais os negócios e trazer para vocês o sentido do conforto com a solução, né? A gente sabe que a tecnologia é um ponto chato, que evolui todo dia, que você piscou, saiu atualização e você ficou para trás. Então, a minha figura é justamente poder viabilizar esse tipo de coisa, né? Então, enquanto você se preocupa com outras ações, outros temas, deixa comigo essa parte de estudo que é onde eu atuo realmente ali 24/7. A ScanSource, ela é um distribuidor de valor agregado hoje, está entre os maiores distribuidores do mundo, né? Então, hoje no Brasil nós temos uma sede aqui em São Paulo, nós temos escritórios no Sul, vários CDs espalhados pelo Brasil, mas nossa matriz, ela fica nos Estados Unidos. Então, nós reportamos tudo para lá, e nosso posicionamento ele é interessante porque a ScanSource ela veio da inovação. Então hoje, se a gente for pensar na construção do nosso portfólio, nas ofertas dos nossos produtos, até mesmo nessa iniciativa de ter um engenheiro disponível para poder te auxiliar sempre que você precisar, são fatores chaves que a gente sempre se preocupa de, pô, se eu vou começar a falar de tecnologia, eu preciso viabilizar a tecnologia, eu preciso de alguma forma tornar isso acessível, seja em preço, seja em distribuição, seja em mão de obra, seja em assuntos técnicos. Então, a ScanSource ela tem um DNA de inovação muito interessante, até para a gente que está aqui dentro da empresa, é até meio confuso às vezes, porque quando você pisca, tem algo novo. É mais ou menos isso. Então, o nosso crescimento ele vem sendo muito acelerado, né? Então, já estamos presentes no ranking da Fortune, a ScanSource ela sempre é premiada como uma empresa no Great Place for Work. Então, nós temos bons números aí para poder falar desse tipo de mercado. E a ideia principal do nosso CEO, que é o Mike, é tornar a ScanSource o one-stop provider de qualquer produto para qualquer tema que você venha a procurar. Então, o nosso portfólio hoje, ele conta com mais de 120 fabricantes, né? Então, desde da parte de cybersecurity, telecomunicações, a parte de POS, que é onde a Network One, a antiga distribuidora que se transformou em ScanSource aqui no Brasil, praticamente hoje é a referência do mercado brasileiro. Então, o nosso ecossistema hoje de produtos ele é muito amplo. Precisou de Microsoft, precisou de servidores, precisou de soluções para firewall, endpoint, análise de vulnerabilidades, infraestrutura, GPON, câmeras, PABX, tudo está aqui dentro hoje do nosso ecossistema. Eu fico na BU, né, de segurança da informação. E hoje a nossa base ela é interessante porque ela se tornou o ponto principal de cross-selling de todo o ecossistema. Então, se a gente for pensar na segurança da informação como um todo, esse movimento que a gente vê aqui dentro de casa, ele é interessante porque reflete justamente o que a gente conversa sobre o mercado, que a segurança da informação se tornou um assunto indispensável para a existência de qualquer outra tecnologia. Se você quer hoje trabalhar com healthcare remoto, né, atendimento remoto, você vai acabar mexendo com soluções de telecom, porém você vai precisar de manter a integridade da informação. Agora eu estou pensando em questão de segurança física, câmeras, controle de acesso. Você também precisa desse tipo de portfólio para que venha a garantir que tudo isso exista de uma forma coesa. O nosso portfólio hoje, então a ideia de ser esse one-stop provider é cobrir qualquer tipo de lacuna que você venha a ter dentro do seu ambiente. E o legal é que a construção dos fabricantes que nós trabalhamos atendem desde pequenos, médios e grandes projetos. Então, é uma instalação simples de Wi-Fi onde eu preciso somente de um access point. Nós temos solução para esse tipo de negócio. Pô, agora é um projeto um pouco mais complexo, de repente
estou montando aqui o esquema de atendimento remoto para um CD, quero fazer geolocalização de ativos dentro de uma planta. Então, a gente consegue sempre trazer algum tipo de inovação e é muito difícil a gente entrar em uma situação que o nosso portfólio não tenha alguma coisa. E mesmo se não tiver, a gente consegue correr atrás de algum parceiro, de algum fabricante e viabilizar esse tipo de negócio. A ScanSource ela não atua diretamente ao cliente final, sempre através dos nossos parceiros. Então, o pessoal o time do Rodolfo é um bom exemplo disso, de que o que viabiliza hoje todo esse ecossistema de soluções que nós colocamos na mão do integrador é justamente o integrador em si. Então, nosso apoio é ali 100% presencial, eu acompanho o projeto do início ao fim, ajudo em POC, desenvolvimento. Então, a ideia realmente é ter essa proximidade maior com o cliente e que a gente consiga viabilizar a tecnologia começando por um ponto e acompanhando a sua maturidade tecnológica. De repente, apareceram novas oportunidades, você vai saber que já existe alguém ali ao seu favor para servir como uma consultoria, né? E os nossos serviços hoje, eles são totalmente voltados para a parte técnica, viabilização comercial, então existem formas de viabilizar cada vez mais os produtos, como o próprio DAS, que o Rodolfo comentou. Então, a gente também se preocupa muito em interagir com nossos parceiros para que a solução chegue de forma viável até a ponta, né? Então, você pode, já não é coisa de outro mundo você pensar em ter uma solução de ponta dentro de casa, seja mensalizado, seja porque eu não tenho uma mão de obra qualificada, o nosso parceiro ele consegue te atender nesse sentido e a gente vai estar ali acompanhando e garantindo toda a qualidade de serviço ofertado, né? Nossos CDs espalhados pelo Brasil, então nós temos mais de uma unidade, isso facilita muito a questão de logística e velocidade de entrega de todas as soluções em hardware, né? Então desde São Paulo, Pernambuco, Goiás, então a gente consegue ter uma capilaridade muito interessante aí e viabilizar cada vez mais os negócios. Falando em si do nosso tema principal, Kaspersky. A Kaspersky hoje, então, é um fabricante referência no mercado. Se a gente for pensar nos primeiros nomes que vem à cabeça quando você pensa em antivírus, ou o antigo nome, né, anti-malware, a Kaspersky com certeza vai ser um dos primeiros. E é um fabricante que ele vem se consolidando e reforçando isso ano após ano. É interessante que a Kaspersky, ela, por ser um dos principais fabricantes de tecnologia e um dos mais antigos, a base instalada no mundo ela é muito grande. E esse portfólio, ele não contempla somente a linha Enterprise. Aqui a gente vai falar só da linha corporativa, porém, a parte de home user, né, o residencial da Kaspersky, ele é muito forte também e, querendo ou não, existem vantagens, inclusive, de você ter uma base tão grande assim espalhada pelo mundo, mesmo que seja de usuários residenciais, né? A gente vai falar disso um pouquinho lá na frente. A Kaspersky, então, hoje ela é conhecida principalmente no mercado como uma formadora de opinião, né? Então, ela se orgulha muito desse número, que mais de 1/3 de todos os funcionários são especialistas e trabalham na parte de desenvolvimento de produto, pesquisa, incidente e ameaças. Então, 1/3 dos funcionários possui um nível técnico muito elevado, e esse é se comparado a vários fabricantes de segurança, esse número ele é estrondoso, né? Então, no mercado de endpoint protection, quando a gente fala por que optar por um fabricante X ao invés de um fabricante Y, a gente tem que não olhar somente a questão de tecnologia e ir um pouquinho mais a fundo na construção do fabricante em si, né? Então, se a gente for pegar alguns órgãos independentes como Gartner e outros fatores que geralmente estudam a construção e a concepção do fabricante, eles levam em consideração o fabricante ele tem uma visão a longo prazo bem apurada, ou seja, ele está preso na atualidade ou ele já está pensando no futuro? Esse fabricante ele consegue de alguma forma se integrar com outras soluções de uma forma tranquila? Porque se a gente for pensar, mas eu tenho deep learning, tenho machine learning, tenho análise comportamental, cada fabricante ele acaba dando um nome para algum tipo de tecnologia inovadora. Só que se a gente for puxar na essência dessa tecnologia, ela já não faz tanta diferença. Até porque machine learning, deep learning e outras variantes,
elas têm ali algumas diferenças na velocidade de resposta, mas na prática, todos os fabricantes. Antigamente, isso era muito mais concebido na seguinte situação. Ah, foi lançado um novo ataque do mundo. Beleza, quem era o fabricante que conseguiu detectar isso primeiro? Então, geralmente, naquela época, isso acabava saindo em revistas. Os fabricantes eles tinham essa estrelinha para bater no peito e falar: eu peguei esse ataque primeiro do que outros. Então, esse tipo de situação, ele acabou sumindo com o tempo. Porém, isso veio a acontecer justamente porque os fabricantes eles não se preocuparam mais na velocidade, mas em si na qualidade, no desenvolvimento e na questão de maturidade da solução. A Kaspersky, então, ela é uma formadora de opinião de produtos de segurança, não só a Brasil, mas a nível mundial. E a gente se orgulha muito dessa questão de o mercado respeitar a qualidade técnica dos nossos desenvolvedores. Então, mais de 360 mil arquivos novos são reconhecidos todos os dias como arquivos maliciosos, o que significa que, se o fabricante ele tem uma base muito grande de olhos espalhados pelo mundo, que no caso são os sensores, seja do residencial, seja do corporativo, eu consigo ter mais velocidade na detecção. Só que não necessariamente é disso que eu quero mergulhar. O que eu quero dizer é que aqui na Big Data que eu vou alimentar é onde vai ser o meu principal motor, onde vai ser onde eu vou ter o meu time de desenvolvimento trabalhando para poder cada vez mais reforçar os produtos e assim acelerar a inovação. Então significa que, da mesma forma como o mercado ele cresce, do outro lado os atacantes também pensam 24/7 em novas formas de ataque, novas formas de sequestro, é, colocar machine learning dentro de uma estrutura de ataque para que eu consiga dar um bypass no antivírus ou no firewall. Então, esse tipo de situação, ele também acontece do outro lado. Então, o lado do fabricante de segurança em si, ele tem que se preocupar não só com o que já é existente, mas também com o que pode acontecer no futuro. E esse próximo slide aqui, ele dá uma ideia de como que a Kaspersky ela tem trabalhado na questão de velocidade para alimentar não somente o engine dela, mas bases compartilhadas também para outros fabricantes. Então, hoje, essa questão de velocidade de detecção, aqui a gente só mostra que inúmeros ataques que foram famosos no mercado, nós detectamos primeiro. Mas isso aqui é devido a uma base que está muito bem estruturada, uma quantidade muito grande de sensores que está espalhado ao mundo. E isso aqui, depois de detectado, se for pensar, o fabricante X também bloqueou, o Y também bloqueou. Existem bases compartilhadas entre os centros de inteligência, onde a gente acaba compartilhando esse tipo de informação. Aqui encontrei um ataque chamado Lurk. Compartilho aqui e o fabricante XYZ também vai ler dessa base e vai começar a bloquear a partir de agora. Então, as nossas pesquisas elas são muito bem consolidadas no mercado. O Kaspersky tem sido um player que, quando acontece algum tipo de ataque significativo no mundo, um sequestro como o WannaCry, ou o vazamento do celular, no caso do Moro, por exemplo, teve o celular dele exploitado, né? O pessoal conseguiu hackear. Então, o pessoal fica esperando assim, mas como que a Kaspersky está se posicionando contra isso? Já saiu o relatório? Eles já falaram como que isso aconteceu? Então, existem inúmeros casos aí que a gente pode exemplificar para poder depois até compartilhar com vocês relatórios que mostram exatamente como que o nosso centro de inteligência funciona e também a forma como a gente compartilha com o mercado o nosso aprendizado. Então, a Kaspersky não se preocupa em detectar e reter a informação, não. A gente detecta, compartilha e o nosso engine ele é totalmente aberto. É importante comentar sobre isso porque muitas pessoas falam, mas a Kaspersky é uma empresa da Rússia e a questão geopolítica. Hoje isso já não existe. Já é um ponto que a gente já derrubou há muito tempo atrás, ainda mais porque a Kaspersky se tornou uma empresa independente. Ela já era uma empresa independente, mas para poder reforçar esse ponto, inclusive o fabricante acabou instalando pontos ao redor do mundo, onde qualquer um pode ir lá e ver o código-fonte, pode ir e testar a solução, ver como é um ponto de transparência. Então a Kaspersky ela vem pulverizando cada vez mais esses pontos de transparência, justamente para que você se sinta confortável a trabalhar com a solução.
A questão geopolítica, ela não afeta o nosso mundo, não afeta a nossa solução, e a gente tem a total certeza de que abrindo o código para você ver, qualquer um pode ir ali e testar e averiguar que realmente não existe nenhum tipo de interação externa ali que poderia ocasionar algum tipo de problema. A transformação digital, né? O nosso portfólio, então, ele é muito focado nesse sentido. Então, se a gente for pensar em robôs automatizados, simulação, integração de sistemas, IoT, são pontos que a gente pensava que ia demorar um pouco mais para poder chegar até a nossa realidade. Mas não é bem assim que o mercado está caminhando. A velocidade com que as coisas têm se desenvolvido é muito maior do que a velocidade com que a gente tem acompanhado essa evolução. A indústria 4.0, principalmente no Brasil, ela vai dar um boom muito grande para o ano que vem, né? Então, se a gente for pensar no 5G, ele é uma tecnologia que vai vir para viabilizar muita coisa. Ele vai fornecer conectividade até onde hoje não existe, vai facilitar a questão da comunicação por redução de latência, né, já que as comunicações vão ficar mais rápidas e eu vou ter acesso em inúmeras posições. Se a gente for pensar num projeto básico, por exemplo, monitoramento de alguma coisa no campo. Quero monitorar, de repente, o pasto que eu tenho ali de 15 hectares, qualidade do solo, quero fazer a parte de monitoramento para ervas daninhas, se existe algum tipo de fator que poderia, de alguma forma, impactar a minha produção. Hoje, o 5G ele vai vir para resolver justamente esses e outros problemas, né? Já que eu vou começar a levar tecnologia para o campo, tecnologia para a cidade, e essa comunicação ela vai permitir com que os IoTs comecem a se pulverizar de uma forma muito mais acelerada. Aqui, eu sou residente aqui de São José dos Campos, e aqui em São José, algumas fábricas já vêm se instalando justamente só esperando para que o lançamento do 5G venha acontecer. Né? Então a gente vê aqui uma movimentação, principalmente na parte militar. Aqui tem uma célula muito grande do ITA e outros órgãos da aeronáutica, que essa parte de desenvolvimento e integração, o pessoal só está esperando que essa comunicação venha a existir a nível global, para que novos produtos venham a conseguir ser integrados de uma forma muito mais fácil. Então, por exemplo, se a gente for pensar na questão do healthcare, a parte de mobilidade, a parte de acompanhamento urbano, né? Então, de repente, cada equipamento que estiver sendo instalado, ele pode se comunicar com uma rede maior e isso vai facilitar visibilidade, gerenciamento, redução de custos, redução de tempo. Então, a ideia principal da transformação digital é viabilizar negócios. E a gente pega aí uma nova tendência que vem surgindo no mercado agora, que é o tal do Meta, né? O Meta Universo e demais variantes, que seria a ideia da virtualização presente em todos os aspectos da nossa vida. Então, já existem pessoas falando que mas agora eu vou ter que preparar um avatar para poder trabalhar, porque eu não vou mais trabalhar fisicamente, vai ser um avatar meu que vai trabalhar por mim. E a questão de healthcare, eu não preciso necessariamente que a pessoa esteja presente para poder realizar um exame. Eu tenho uma representação de uma skin dela aqui no meu laboratório, eu consigo abrir, dissecar, procurar. Então, o meta-universo, essa questão da virtualização, ela é uma realidade. Se a gente for pensar, todos os fatores para que isso venha a existir já existem. Então, a questão do machine learning, inteligência artificial, big data, a parte de descentralização de comunicação e economia, né? Então, no caso, as criptomoedas. Então, tudo isso já existe. Vai ser como se fosse um jogo, realmente, uma simulação da nossa vida. E para que isso tudo venha a ser viável de existir, a segurança da informação é um ponto crucial. Não adianta. Você não consegue dar esse próximo passo, dar esse grande salto para a humanidade, se a segurança da informação não estiver muito bem alinhada. E aí vem a questão do crime, né? O crime ele pensa, carros conectados, blockchain, cidades inteligentes, IoT, Big Data, são palavras que elas vêm crescendo num volume muito acelerado e do outro lado o cara ele pensa, se tem esse movimento, por que não eu não ganhar algum dinheiro em cima disso? Então, já soltaram até algumas notas, né, principalmente jornais muito famosos,
que a máfia russa, a máfia japonesa, eles têm investido um dinheiro muito forte para a questão de desenvolvimento de ataques cibernéticos. Então, não significa que o ataque cibernético ele já está ficando tão quanto ou mais rentável do que casos como prostituição, tráfico de drogas, roubo e demais variantes aí de crimes. Então, o cara ele consegue roubar, ter dinheiro, consegue monetizar essa ação dele e ele não consegue ser rastreado após isso. Não existe a interação física, não existe o risco físico em cima desse caso. Então é muito mais prático e muito mais escondido de ser praticado. Então é a preferência hoje para as próximas ações aí que o pessoal vai ter. Então o metaverso ele está vindo para facilitar também esse tipo de coisa. Já que a nossa vida vai ser 100% digital, significa que os crimes serão, na sua maioria, digamos que na sua maioria, muito mais digitais do que antes. Então, isso é legal porque abre uma brecha muito grande para outros assuntos, como a falta de mão de obra no mercado, né? De repente, eu vou precisar ficar me atualizando? Ah, sim, mas aí puxa um tema. As soluções hoje elas são fáceis de você gerenciar. É fácil manter uma estrutura de segurança sabendo tudo isso. Então, nesse caso, a Kaspersky ela vem com uma ideia de trazer automação, trazer a viabilidade desse tipo de segurança e você cada vez mais se preocupar com aquilo que te interessa. Deixar que essa barra vermelha aqui de baixo seja uma preocupação nossa. Então vocês vão ver que ao decorrer da apresentação nós temos treinamentos, ferramentas, os nossos parceiros também com serviço de gerenciamento de segurança. Então, eu não tenho ninguém para ficar aqui 24/7 na minha empresa para poder fazer a proteção dos meus servidores. Nós temos o SOC do nosso integrador. Se você quiser alguma coisa mais evoluída, alguém nível 10 estrelas ali dentro, a Kaspersky ela consegue colocar alguém ali também do SOC da Kaspersky para poder gerenciar através do nosso integrador. Então é um trabalho que a gente sempre coloca em conjunto nessa somatória para poder cada vez mais viabilizar e você parar de se preocupar tanto assim com essa barra vermelha aqui de baixo e realmente se preocupar na inovação. Até porque o tempo de investimento para você pensar numa política de segurança, pensar numa implementação, num próximo passo de, como que eu vou crescer, como que eu vou migrar para uma nuvem, isso leva tempo, não adianta, querendo ou não. E a gente pensa assim em alguns exemplos antes de começar efetivamente a falar do nosso portfólio, né? Então sempre reforço isso aqui porque são casos que são compartilhados para o público e são ferramentas que os atacantes muitas vezes acabam utilizando e a gente nem sabe que existe, né? E o Shodan é um exemplo clássico. O Shodan ele é um buscador como se fosse um Google a nível global. E ele vai buscar equipamentos, sistemas de IoT que estão vulneráveis a algum tipo de ataque. Então, o Shodan ele pode se integrar, inclusive, com ferramentas de automação, para que simplesmente, eu estou aqui instalando um novo PABX na minha empresa, coloquei o PABX na internet. Coisa de 2 minutos, alguém está começando a bater nesse PABX. Por quê? O Shodan já buscou, e aí a integração dessa ferramenta de busca com ferramentas de automação de ataque, ela é muito fácil de você fazer. O cara, ele busca, começa a imputar ataque dentro daquele PABX, e em menos de 2 minutos seu equipamento foi invadido, só por ser colocado na internet. Então, o Shodan, até um exemplo aqui, né? Se a gente coloca qualquer fabricante aqui dentro da ferramenta, ele já traz para nós uma quantidade a nível global de equipamentos por região, por vulnerabilidade, por organização, que estão suscetíveis a algum tipo de ataque. Realizando o login dentro dessa ferramenta, a gente consegue saber os parâmetros exatos para poder imputar algum tipo de ataque em cima dessa ferramenta. Não significa que o fabricante, o produto, ou a IoT que a gente colocou aqui dentro desse recurso, seja um recurso ruim. Na verdade, aqui pode ser inúmeros fatores que pode estar viabilizando esse ataque. Erro de configuração, falta de atualização por parte do produto, de repente um projeto mal elaborado que não contém algum tipo de segurança de perímetro na frente desse equipamento. Então, são pontos que a gente sempre tem que levar em consideração e a jornada cibernética, né, para a segurança cibernética, é uma jornada crescente, é sempre um passo após o outro. E aí vem aquela ideia.
eu estou aqui, o pessoal da Verhal, justamente para poder ajudar nesse tipo de situação. Não sei por onde começar, meu ambiente está seguro 100%, estamos suscetíveis a algum tipo de ataque? Nos consulte, a gente consegue te acompanhar e auxiliar nessa jornada aí sem problema nenhum. Então o Shodan, ele é um caso de exemplo aqui de buscador de ferramentas a nível global, no caso eu digitei aqui um fabricante de câmera de segurança, e aqui a gente pode digitar qualquer coisa, seja um part number de um equipamento, seja uma versão de firmware, seja um fabricante em si, né? Então dá para a gente um exemplo, né? Se eu colocar a Cisco aqui, todo mundo sabe da qualidade do equipamento da Cisco, todo mundo sabe que Cisco é um fabricante muito bem consolidado no mercado. Só que neste exato momento, são mais de 6 milhões de equipamentos vulneráveis aí de alguma forma. Para poder saber, temos que entrar, fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, mas por algum motivo esses equipamentos estão vulneráveis para algum tipo de ataque. Outro exemplo é o INSECAM, insecam.org. Ele é um site que ele faz uma descoberta a nível global de câmeras de segurança que publicam algum tipo de frame para visualização sem que a pessoa saiba. Ou seja, esse tipo de mercado, geralmente câmera, telecomunicações, as pessoas costumam criar configurações pouco errôneas para esse tipo de ambiente. Sempre vai ser uma câmera compatível para, ou melhor, uma senha compatível para todas as câmeras, ou não tem senha nenhuma e a gente acaba utilizando senha padrão. Mas eu tenho aqui um acesso que é feito por um serviço centralizado. No caso de câmeras, um NVR. No caso de telefones, um PABX. Pô, tem que pensar em tudo isso, né? Aqui é um caso clássico. E inclusive ele comenta aqui, né? Aqui você pode encontrar câmeras de alguns fabricantes específicos. Se você, inclusive, encontrar alguma câmera de algum lugar que você reconheça, você pode pedir para ele, através de um link, para que eles retirem esse dispositivo do ar. E aí, inclusive, aqui são casos bem interessantes no sentido de câmeras residenciais, câmeras de rua, elevador. Então, se a gente clicar aqui, a gente consegue visualizar isso em tempo real. É interessante porque nunca que alguém publicaria para a internet a câmera da casa dela, só que está aqui, sem que ela saiba, né? Então, são alguns casos que a gente pode visualizar ao nível de que a segurança ela é necessária para mesmo pequenas instalações, né? Então aqui a gente fala de um ambiente que de repente esse equipamento que foi invadido, ele poderia servir como uma porta de entrada para pulverização e movimentação lateral do atacante. Ele entra por essa câmera, varre uma outra máquina lateral, vai escalonando isso de máquina em máquina, instala persistência, sobe privilégio, e aí ele faz o que ele quiser lá dentro. Então, esse equipamento que foi instalado de forma errônea, que não tem nenhum tipo de proteção na frente, ele pode servir como uma porta de entrada ali sem problema nenhum para qualquer outro tipo de situação. E aí vem aquela história, home office, acesso remoto, as pessoas estão em casa, o equipamento que as pessoas estão levando do escritório para casa, ele é seguro? Beleza, eu tô com o endpoint instalado ali. Ok, bacana. Mas e o contexto geral de acesso? Digamos que esse endpoint ele venha a ser comprometido. Como que hoje é realizado o acesso aos seus ambientes? A sua estrutura hoje ela é totalmente cloud, ela é híbrida, ela ainda roda dentro de casa numa solução on-premises. Então, esse tipo de estudo do ambiente, ele também precisa ser feito, mapeado, para que a gente venha a estruturar uma solução consolidada e a maturidade de segurança venha a ser seguida de forma normal, né? Então, aqui dentro dessa imagem, por exemplo, que ela vem aqui atualizando o frame a frame para a gente poder visualizar, é um exemplo clássico de talvez uma privacidade corrompida que a pessoa nem saiba. Se for uma câmera da residencial, a pessoa nem sabe que alguém está visualizando o ambiente dela, não sabe que de repente ela clicou em algum link, algum malware, o atacante pode ter imputado esse malware aqui através de um phishing. A gente não sabe. Mas uma realidade é que esses ambientes todos foram comprometidos e as pessoas que são detentoras desses equipamentos, a partir desse momento, também estão suscetíveis a ataques de outros vetores. No caso aqui, a gente está falando de uma academia.
e essa câmera está sendo acessada pela internet e ela foi comprometida. Significa que, se a partir dessa câmera aqui, por exemplo, eu tiver a máquina da recepção ali comunicando, eu posso, desse CFTV, cair na máquina, e por ser uma academia, a gente já vê que essa máquina da recepção vai conter CPF, informação de pagamento de mensalidade do aluno, RG, endereço, e aí traz aquele tema que a gente já está cansado de saber, que é a sigla LGPD. Significa que o cara comprometeu esse ambiente, beleza, ele só manda um e-mail agora para a empresa: olha, estou com seus dados aqui, cobro tanto para ficar de boca fechada, se você não me pagar, simplesmente eu jogo para o mercado que você foi comprometido. E aí vem aquela questão: a valorização da marca vai lá para baixo, ninguém mais vai ter credibilidade nesse produto. E aí é a questão como aconteceu com o Netshoes alguns anos atrás, né? Antes da venda da Netshoes, ela foi vendida por uma pechincha, justamente porque ela foi atacada por inúmeras vezes sucedidas, uma seguida da outra, e o mercado perdeu a credibilidade na marca. Então, se não me engano, foi a Magazine Luiza que acabou comprando a Netshoes por um valor irrisório de mercado, em comparação ao que seria o valor original da marca. E isso vai ficar comum cada vez mais. E aí, todas as verticais agora são novas, né? Se for pensar em roubo de dinheiro, manipulação de processos, espionagem industrial, blockchain, a questão de phishing, ataque direcionado, isso é um ponto também que hoje ele vem sendo muito mais bem trabalhado pelos atacantes, que é a questão dos pacotes bem formados e desenhados para o seu ambiente. Então, pô, eu tenho aqui a minha estrutura, ninguém nunca vai me atacar, você que pensa. Eu já recebi ligação, por exemplo, até de hotel falando: Leandro, nenhuma cancela abre, nenhuma catraca abre, nenhum elevador mexe, porque sequestraram o servidor de BMS, de automação predial. Então a gente pensa assim, cara, o ransomware já chegou até esse nível. Então é um pouco complicado pensar se estamos realmente seguros ou se existe alguma brecha de segurança dentro do nosso ambiente. O ataque direcionado, ele é muito bem elaborado. E nós sempre estamos fornecendo ferramentas para os atacantes, né, conseguirem criar esse tipo de vetor. Exemplo, estou colocando aqui uma vaga de emprego para minha empresa fictícia. Estamos contratando alguém de TI, né, pré-requisitos, que saiba gerenciar o Firewall X com inteligência para o CIEM Y e que saiba gerenciar o servidor de SQL versão XPTO. Então, o atacante vai lá pelo site de empregos da empresa, ele consegue mapear já a estrutura sem mesmo precisar lançar um phishing ou coletar algum tipo de informação mais criteriosa. Então, por menor que seja a pontinha do novelo de lã que a gente fornece, o cara ele começa a puxar, vai desenrolando, e se ele quer realmente chegar ao seu ambiente, ele vai olhar inúmeros vetores. E as pessoas estão em casa, lembrando disso, que é o elo mais fraco. A questão do perímetro, que nós tínhamos antigamente bem estabelecido dentro do nosso ambiente, caiu. Nós não temos mais um perímetro muito bem fornecido. Agora é cloud, agora é mobile, BioD, né, que é o pessoal utilizando o próprio equipamento para trabalho. Então, tudo isso agora são situações que cada vez mais nós vamos ver temas como ZTNA, SASE, acesso remoto, EDR, XDR, né, o XDR. Então, são situações que estão vindo justamente para proteger e reduzir cada vez mais as verticais e vetores que são suscetíveis a algum tipo de ataque. Um caso, por exemplo, que ficou muito comum agora de variante que a gente pode exemplificar é que o ransomware vem mudando um pouco o formato como ele atua dentro de um ambiente. Inicialmente, ele começava a atuar na parte de criptografia, que é onde ele ficou totalmente conhecido, que é o sequestro totalmente efetivo. Só que o que os fabricantes de segurança começaram a criar? Motores para monitoramento comportamental desse tipo de ataque. Eles têm ali uma Big Data, tem um Deep Learning, um Machine Learning, algum tipo de ferramenta que seja totalmente independente para bloquear esse tipo de ataque específico. Só que o outro lado do cybercrime falou: bacana, a gente precisa inovar. Se o comportamento padrão é startar o motor de criptografia e o cara me entender, vamos começar a colocar senha no arquivo. É um sistema menos eficiente, porém, ainda assim começa a monetizar um outro lado de um ataque que poderia ter sido falhado. Então, hoje, o ransomware ele vem evoluindo cada vez mais. Começou com criptografia, agora é uma simples senha, deu um passo atrás, né, para poder tentar burlar o fabricante de segurança.
Então, cada vez mais a gente precisa pensar qual que seria o impacto de um vazamento de informação no meio ambiente? Qual seria o impacto de uma espionagem de que algum concorrente meu queira ter sobre algum produto da minha engenharia? Então, tem até um caso interessante de um avião chinês que foi lançado, se não me engano, alguns meses depois que a Embraer soltou um modelo específico, que era exatamente a cópia original do equipamento. Aí o pessoal começou a olhar naquele equipamento que foi lançado e falou assim, pô, mas como que os caras tiveram acesso ao projeto inicial? Então esse é o tipo de coisa que vai ficar comum cada vez mais dentro da nossa realidade, do nosso mercado. A questão da estratégia de segurança, então, ela é crucial, né? Então, o número de ameaças, ele vem crescendo e é engraçado que todo mundo que sofre um ataque sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Ele sabe que o número de ameaças cresce, sabe que a complexidade do ataque está evoluindo, sabe o impacto comercial. A LGPD, por exemplo, a multa máxima é de 50 milhões por infração. Se o atacante for um cara muito malicioso, muito maligno, ele vai te atacar na segunda, na terça, na quarta e na quinta. E aí ele não vai fazer tudo isso de uma vez só. Por quê? Um dia vai ser uma infração, outro dia vai ser entendido pela legislação como outra infração. Foram utilizadas outras técnicas, ele instalou uma persistência, então ele vai ter ali uma variante para também te ferrar dentro da parte legal da coisa. Ele sabe que como a multa, o teto máximo são 50 milhões, né? E aí tem essa questão também com base no faturamento da empresa, mas ele vai também estudar a parte legal da coisa e você sabe que isso está acontecendo, você sabe que o pessoal está se movimentando. Do mesmo lado que a gente está evoluindo, trazendo aqui uma solução eficiente, assim como outros fabricantes passaram aqui essa semana comentando também sobre soluções, a gente precisa fazer a nossa parte, que é a pesquisa de mercado. Se eu não tiver a ferramenta dentro de casa para poder trabalhar com esse recurso, contar com parceiros, como é o caso do time do Rodolfo, que são capacitados para essa finalidade. O meu time tem experiência para poder responder ao incidente? Eu sei que não tem. A gente não consegue neutralizar ataque, a gente não consegue processar todos os alertas que são gerados dentro do nosso ambiente. Então, vamos pensar nos próximos passos. Essa é a questão principal da estratégia. E até um slide que eu coloquei aqui mais para poder comentar que esse número de 64% significa que os profissionais de segurança que estão dentro de uma empresa geralmente relatam a sobrecarga de trabalho, a falta de pessoas dentro das próprias equipes, então todo mundo sabe que isso está acontecendo. Inclusive, nos Estados Unidos, são necessários atualmente mais de 4 milhões de pessoas treinadas em cyber para poder cobrir o gap de falta de mão de obra no mercado. E a gente está falando de um mercado que é maduro em tecnologia. Imagina no Brasil, quando isso começar a se refletir para cá. A função do Endpoint Security aqui então, né? Bem, hoje somente 10% do mercado consegue detectar o ataque assim que ele acontece. E 400 mil dólares é a média de custo que uma violação de dados acontece, pode vir a impactar dentro da economia de uma empresa nos Estados Unidos após 7 dias do ocorrido do ataque. Então, a questão da indisponibilidade do serviço, a competitividade comercial, a representatividade da marca, o quanto as pessoas confiam no meu produto, tudo isso tem que ser levado em consideração no nosso projeto de segurança, né? Então, somente 10% das empresas hoje sabem que estão sendo atacadas e conseguem detectar e proteger contra esse tipo de situação, né? Então, é engraçado que muito ataque acontece nesse exato momento, a sua empresa ela pode estar sendo invadida ou já ter sido invadida e você não sabe. Antigamente era muito comum isso, inclusive teve até um malware bem antiguinho chamado Sexta-feira 13, que ele só rodava nessa data específica. Ou seja, ele está dentro da sua rede, ele tem ali um script para fazer uma varredura em algum dia específico, horário específico, que o atacante ele sabe que não tem ninguém dentro do seu ambiente. E aí o IoT pode ser o ponto de entrada, o usuário que de repente clicou ali pensando que vai ganhar um iPhone em um determinado site, pode ser a porta de entrada também para essa situação. Então, vamos reduzir cada vez mais essa tática dos atacantes e montar uma estratégia de estágio por estágio, né? Bem, as ameaças comuns, então, o que ela começa a pedir de experiência da nossa empresa, né? Então, hoje, uma empresa
SMB, uma empresa de pequeno porte, ela costuma não ter pessoas de segurança dentro do ambiente. Ou, geralmente, é um cara de segurança, e aí eu tenho uma outra célula que ela costuma funcionar como o faz tudo dentro da estrutura, que é o cara que arruma impressora, formata a máquina, prepara isso, prepara aquilo, atende chamado, instala arquivo, desbloqueia site, instala certificado. É aquele cara que faz tudo exatamente que seja necessário e relacionado à TI. Conforme a gente vai subindo a forma como os ataques são desenvolvidos, novas estruturas são necessárias para o nosso ecossistema. Então, saindo de uma estrutura de TI, eu começo a falar de estruturas dedicadas, começo a falar de estruturas dedicadas com parte em situações e atuações dentro de uma resposta, dentro de um estudo, começo a falar de Red Team, na parte de Blue Team, né, ataque, defesa. Então, tudo isso faz parte da nossa questão de maturidade tecnológica e muitas das vezes as empresas acabam não possuindo isso e não conseguem acompanhar a evolução da estrutura em si. O nosso portfólio hoje, então, ele está separado em 3 estágios de maturidade. Primeiro, a questão do Endpoint Protection, que é onde a Kaspersky ficou realmente conhecida no mundo. Nós temos um produto campeão de vendas, hoje é o nosso queridinho dentro de casa, que é o chamado CASB, né, que é o Endpoint Security for Business. Esse cara, ele é o Endpoint Protection. Ele pode ser instalado em ambiente físico, virtual, gerenciado por nuvem, localmente. Então, esse é o produto que praticamente consolidou a estrutura Kaspersky e aí que fez o nome Kaspersky no mercado. Então, essa linha que ela vai competir contra fabricantes como CrowdStrike, que são de nova geração, Symantec, Sophos, Trend Micro, Bitdefender, E7, McAfee e demais variantes. Então, esse produto, ele traz parte de proteção, controle, criptografia, controle de aplicativos, conteúdo, periféricos conectados à máquina. Então, a ideia do Endpoint Security é não entregar somente o antivírus. O antivírus e ali dentro é só um recurso que você vai ter de todas as funções. Agora, existe uma somatória de novos estágios ali dentro. A gente começa a falar de proteção para sistemas operacionais, ambientes híbridos, proteção de rede, né? Então, que empresa hoje que não tem um e-mail instalado, que não utiliza uma caixa de e-mail para alguma finalidade? Por menor que seja a empresa, até mesmo uma empresa de microporte, vamos chamar assim, o cara ele entrou no mundo de vendas, ele abriu o CNPJ, praticamente seguido ele vai colocar um e-mail comercial em cima disso. Então, necessariamente existe uma necessidade de uma solução específica para esse vetor. Internet Gateway, então o que as pessoas acessam? Sites maliciosos, controle de conteúdo, controle de aplicativos, a parte de proteção contra compartilhamento de dados em plataformas web, pessoas que estão em casa acessando a internet. Vamos colocar também elas para utilizar um proxy da Kaspersky para poder fazer isso. Proteção de dados em ambientes de armazenamento e o suporte especializado ali que a gente acaba colocando nesse primeiro ponto-chave, né, que a gente chama. Então, isso aqui seria o tradicional para a gente começar a falar de segurança efetiva, controle de tudo que existe dentro da nossa empresa, dados físicos ou virtuais em ambientes estáticos ou dinâmicos, e também a questão de suporte. Significa que eu não sei mexer, beleza, a gente coloca alguém ali da Kaspersky, se necessário, para um nível de suporte mais elevado. Conforme a maturidade da empresa vai aumentando, então a gente começa a falar estágio 2, eu começo a querer responder incidentes. Significa que já tenho tudo isso muito bem consolidado, minhas regras funcionam, sei todos os meus dados, se tiver algum tipo de problema a gente sabe o que fazer, só que agora eu quero saber responder a incidentes mais elaborados. Então a gente começa a falar de visibilidade, EDR para caça-ameaças, sandboxing para emulação de malwares que a gente quer ter uma identificação mais detalhada do que está acontecendo. Enriquecimento de informação, onde eu posso entrar numa ferramenta de Threat Intelligence, que seria análise de links, análise de comportamento histórico, para saber realmente o que está acontecendo ali dentro. A empresa agora, a gente sabe analisar, temos o formato de segurança muito bem elaborado, respondemos a incidentes, nosso time de TI está treinado e capacitado, beleza, vamos para o terceiro nível. O que seria o terceiro nível? Vamos tornar a sua empresa
uma empresa realmente 5 estrelas e o seu time de SOC vai ser um time de SOC capaz de responder a qualquer tipo de incidente. E aí a gente começa a falar da parte de capacitação e fornecimento de ferramentas onde você consegue fazer a integração no nível mais elevado de todos os produtos. Então, quero treinar meu time para ataque e defesa. O cara ele vai saber a construção de um malware, vai fazer engenharia reversa, ele vai saber consultar ferramentas de ameaças para poder puxar e correlacionar com outros históricos. Ele vai ter um EDR mais elaborado para poder montar os fluxogramas utilizando outros vetores de ataque. De repente, o malware chegou ao nosso servidor, mas ele veio por uma máquina, que foi uma movimentação lateral que veio de um mobile. Esse mobile ele teve contato com uma URL que veio de um e-mail, e esse e-mail foi enviado de um servidor lá na Ucrânia. O cara mapeia todo esse fluxograma e depois ele vai só aparando as arestas, né? Então, o primeiro ponto, a infecção, foi o IPX. Esse IP da Ucrânia, vamos mapear no nosso firewall. Agora vamos reforçar o IPS, vamos reforçar a política de anti-spam. Então a gente começa a falar de postura de segurança no terceiro nível muito mais elaborado do que os outros dois. E aí entra a questão da evolução também dos profissionais que são necessários para cada estágio. Novamente, a maioria das empresas hoje do mercado, elas acabam ficando presas no primeiro nível. Nós acabamos não pensando na evolução, só que o Gartner já até soltou uma nota, inclusive, que a tendência é que até 2025, mais de 80% das empresas globais já contenham soluções de nova geração dentro do ecossistema. Ou seja, endpoint com, no mínimo, um EDR ali dentro implementado para poder fazer um caça-ameaças. Então, a lacuna de profissionais de segurança que a gente fala ali de 4 milhões, está crescendo cada vez mais e o mercado está querendo puxar essa régua para cima. Porque o cybercrime também está demandando que isso aconteça. Já que o pessoal sabe que não existe mão de obra especializada, vamos aumentar mais, vamos complicar mais. Assim, o tempo de atraso que as empresas vão ter de recuperação vai ser muito maior. E aí, o que os fabricantes estão pensando de uma forma lateral? Aqui a gente coloca o Managed Detection Response. Ou seja, eu vou colocar o meu SOC do fabricante para trabalhar junto com o SOC do nosso integrador para poder te fornecer uma solução completa e de gerenciamento que seja de um nível totalmente necessário para que você venha responder um incidente independente da complexidade dele. Pô, é um ataque elaborado? Beleza, vai ter alguém aqui do time do Rodolfo te acompanhando 24/7, mas também teremos alguém que pode estar na Suíça, pode estar na Índia, pode estar no Canadá, que vai estar auxiliando e falando assim, olha, a gente já viu alguma coisa relacionada, o nosso centro de laboratório já identificou esse comportamento aqui, e vai interagindo cada vez mais com o nosso integrador para que você sempre esteja protegido da melhor forma possível. Né? Então, vamos pegar essa lacuna de 4 milhões de pessoas de mão de obra para mais a nível global e vamos reduzir. Né? Já que eu tenho tudo isso muito bem elaborado dentro do fabricante e hoje eu já faço esse serviço para mim. Se eu já faço o serviço de gerenciamento de vulnerabilidades para o meu produto, por que não fazer para o mercado? Essa é a principal ideia. Então a gente começa a falar do portfólio. Né? O CASB, que é o Endpoint Protection, ele é um produto premiado que a aplicação principal dele é a proteção da máquina de ponta. Então, vai ser instalado um agente ali dentro do equipamento para poder fazer toda a parte de análise de compliance, redistribuição de patch, ele vai fazer garantia para saber se os equipamentos estão com todos os softwares e aplicativos na última versão, ele vai gerenciar a parte de alertas baseado em índice de comprometimento, né? Então, as máquinas estão correndo algum tipo de risco? Sim, existe um índice de comprometimento que diz que existe uma tendência para que algum problema venha acontecer aqui dentro. A gente vai lá e reforça esse equipamento. Prevenção de comportamento de risco, né, controle de acesso a sites, acesso a conteúdos que poderiam de alguma forma impactar não só a produtividade, mas a nossa postura de segurança. Permitir com que a gente venha a crescer de uma forma ilimitada, seja por parte da solução de segurança, como por parte da nossa empresa em si. Então, eu começo a falar de crescimento de negócio, de uma forma que a ferramenta ela também pode me acompanhar durante esse crescimento. Coloquei um produto dentro de casa hoje rodando no ambiente on-premise, fui para cloud, beleza.
Temos solução para poder acompanhar você nessa evolução. Ah, agora é um ambiente híbrido, metade cloud privada, metade cloud pública, e eu tenho uma parte on-premise. Também existe solução para essa finalidade. Proteção de dispositivos móveis, né? Então o Casby também traz um módulo para a gente poder gerenciar os equipamentos celulares. Então a gente tem ali uma proteção para esse vetor que poderia vir impactar também a estrutura como um todo. Proteção contra ransomware, ataques zero day, EDR para poder fazer resposta a incidente, oferta em SaaS. Então significa que se eu quero ter a console para gerenciar tudo isso, eu não preciso necessariamente colocar isso dentro de casa. Eu posso agora subir dentro de uma nuvem. Então, estou na praia, estou em home office, estou em outro estado, em conferência, em outro país, vou gerenciar a minha estrutura de segurança de onde eu estiver. Basta ter um navegador e um acesso à internet. A questão de upgrade para o nosso agente é muito simples. Hoje a Kaspersky ela é uma referência para essa finalidade. Depois a gente pode compartilhar com vocês os relatórios. Eu montei um pacotinho que eu vou compartilhar com o time do Rodolfo para poder pulverizar nessa parte de evolução. É interessante compartilhar principalmente Kaspersky contra a CrowdStrike, Trend e outros fabricantes, porque o nosso agente ele é muito leve, ele acaba não onerando o processamento da máquina, e isso é um ponto crucial para que uma ferramenta de segurança venha a ser viável dentro de um projeto. E aqui embaixo a gente coloca um desenho de um fluxograma do gerenciamento, né? Então, no caso, nós temos uma pessoa gerenciando pelo Security Center, que é a nossa console de gerenciamento. Pode ser física, pode ser virtual, pode estar em cloud. E ele vai ter o produto do Casby, que aí vai ser instalado, seja numa estrutura física, virtual, dispositivos móveis, máquinas de notebook, máquinas fixas. Então a gente tem ali uma flexibilidade muito grande na instalação. Premiação, o produto a gente não tem o que falar sobre desempenho, foi o único fabricante a atingir 100% das taxas de detecção do Fileless dentro do AV-Test. Então isso aqui é um ponto bem legal de comentar, porque mesmo fabricantes de nova geração, como Cylance, a CrowdStrike, eles não conseguiram chegar a essa taxa. Então a gente tem ali um prêmio muito grande para poder confrontar esses produtos. E o mercado confia na marca. A gente tem muita coisa, muito selinho para poder mostrar aí de premiação da solução em si. São 3 níveis de licenciamento, ou seja, instalações simples, médias e complexas, todas elas podem ser gerenciadas de uma forma tranquila. Ameaças mobile, controle de aplicativos, gerenciamento de vulnerabilidades, controle de conteúdo, emulação, na parte de proteção contra ataques de firewalls, integração com AD, tudo isso já está incluído nesse pacote. Né? Inclusive, a própria integração com o CIEM, ela existe e é uma forma bem tranquila de poder ser realizada. Inclusive, a criptografia de disco também faz parte desses pacotes. Nós possuímos uma segunda solução para ambientes híbridos, específica para estruturas que estão nesse momento de migração, né, saindo do mundo on-premises, indo para uma estrutura que ainda é parte on-premises, parte cloud pública, parte cloud privada. Então a gente tem ali uma solução que ela vai proteger contra exploit, a integridade de dados, vai fazer o footprint das informações para saber se aquele dado realmente existe, foi alterado ou não. Então, hoje nós temos um produto que é específico para esse momento de migração, e é legal porque ele também acaba ajudando na questão de visibilidade para você entrar em compliance com inúmeras regulamentações que estão instaladas ali para esse tipo de ambiente. A gente começa a falar de LGPD, GDPR, ISO 27000, RIPA, PCI. Então são pontos que às vezes eu preciso ter visão da informação, preciso ter o gerenciamento de postura. E quando eu começo a falar de muitas clouds para poder gerenciar, isso acaba ficando complexo de ser feito. Mas ali dentro do Hybrid Cloud a gente consegue fazer de uma forma facilitada. Proteção para e-mail, seja com eu quero fazer uma análise com base em reputação, que é o tradicional, mas também existe a integração com motores de machine learning, ou seja, veio um anexo, um e-mail para minha empresa. A minha empresa, tradicionalmente, o meu usuário abriria aquele link comprometido que veio ali dentro. O que a nossa solução faz? Ela passa o motor de machine learning, analisa os links, anexos, verifica os remetentes, tem detecção de código malicioso,
pode ser instalado esse gateway on-premise ou cloud, filtro de conteúdo para evitar que o acesso a algumas informações que não deveriam acontecer, de repente aconteçam. Por exemplo, joguei para dentro da empresa de vocês um arquivo .json com o logo do Excel escrito planilha de cadastro de cliente. Qual seria a possibilidade de alguém do comercial abrir e executar esse arquivo, sem nem olhar se a extensão realmente é válida ou não? Então, o filtro de conteúdo ele também pode servir para essa finalidade. E é legal que tudo isso nós temos uma integração com uma plataforma chamada Kata. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. O Kata ele é uma solução de gerenciamento de postura de segurança. Então, aqui é uma solução mais avançada do nosso ecossistema. Estaria ali já no nível 3 de estágio. E o Kata ele serve para poder correlacionar todos os produtos do ambiente e de uma forma proativa falar para a gente, olha, com base no sensor do endpoint, do servidor, do IPS, do gateway, a gente consegue já dizer que existe algum problema acontecendo antes mesmo dele acontecer. O Internet Gateway, que a gente acabou comentando, né? Então dá para a gente poder controlar não só o conteúdo, mas a postura de sites, aplicativos e tudo aquilo que venha a ser acessado pelo usuário. Se o cara ele tentar entrar num site de phish que seja baseado em conteúdo malicioso, aquele código, aquela URL já é mapeada pelo fabricante, de repente o site foi comprometido e ele responde para eu entro no DNS do site, ele me responde para um servidor malicioso. Isso já pode ser mapeado também pela ferramenta. A parte de web control para redução não só de risco, mas também de acesso a conteúdos indesejados. E isso é legal porque o usuário pode estar tanto dentro da empresa como fora. Ele pode desfrutar desse mesmo tipo de controle. Gerenciamento para estruturas de armazenamento. Então, aqui é uma solução que ela vai fazer varredura de soluções em NAS, DAS, rede SAN, para poder averiguar se aqueles servidores de armazenamento de informação, se eles estão comprometidos, se ali dentro houve algum tipo de alteração na parte de estrutura do dado, né? Então, de repente, eu fiz um scanner, fiz a descoberta e marquei com um footprint aquela informação. Estou autenticando que aquele dado que está ali dentro ele está íntegro, ele não foi alterado. Então, esse tipo de solução hoje, ela é muito procurada principalmente para empresas que querem colocar a proteção para esses baús de tesouro que eles têm dentro da empresa, mas pensando também que o licenciamento às vezes ele é um pouco complicado, já que às vezes eu não consigo instalar um agente, ou esse tipo de produto é difícil de ser implementado. Então, proteção quando o acesso da informação for ser realizado, posso gerar escaneamentos automáticos dentro da estrutura, e o licenciamento é muito mais simples, ele pode ser por servidor ou por usuário conectado a essas estruturas de armazenamento. Então, o Kaspersky Security Center, hoje, ele é o nosso coração de todos os produtos. Ele vai ser o principal fator ali para gerenciamento das soluções e ele vai integrar tudo isso em um único lugar para que você consiga ter essa facilidade de gerenciar múltiplos vetores, múltiplas soluções em um único lugar. Diferente de alguns concorrentes nossos, Trendmicro e afins, geralmente eles acabam trabalhando com múltiplas tenants para você poder fazer essa gestão. Então, começa a falar de endpoint, saio do endpoint, quero entrar num EDR, por exemplo, tenho que sair de uma console, abrir outra console, quero sair daqui para o mobile, entra uma outra tenant dentro da console. Então, o pessoal acaba comentando o quê? Mas está dentro da mesma console em si. Não, são tenants diferentes. Você sai de uma tela e tem que ir para outra. No caso do Security Center, não. Fica tudo ali dentro da mesma splashing page para que você consiga gerenciar tudo em um único lugar e tenha essa mobilidade muito mais facilitada. E a instalação é muito flexível. Pode estar dentro de casa, você vai subir ali num servidor, colocar um SQLzinho ali dentro, como você pode ir para a nuvem e deixar isso de uma forma muito mais móvel para você gerenciar de onde você estiver. Suportes, são 3 níveis que a gente pode colocar dentro dos nossos produtos. Um suporte chamado Plus e Start, que ele tem ali um SLA de 4 horas de resposta. Nós temos um nível intermediário com 2 horas de resposta 24/7. E no final nós temos um terceiro nível que pode ser incorporado aos projetos, que ele tem 30 minutos de resposta ao incidente e você vai ter o contato direto com um Technical Account Manager. Ou seja, deu um problema ali,
startou um processo de criptografia. Conforme a máquina vai ligando de manhã, a gente vê que ela está sendo encriptada. Então, existe ali como se fosse um time de bombeiros, eu costumo falar para o pessoal, que consegue auxiliar você aí na resposta aos incidentes em si, e você consegue ter o contato direto com um gerente de contas técnico que vai ser responsável pelo seu ambiente. Então, tem ali alguém que você tem um WhatsApp direto, vai trocando figurinha, e você consegue acionar independente do horário, independente do dia. E com um SLA bem baixo para que você consiga garantir a disponibilidade dos serviços da sua estrutura. Em Professional Services, nós temos também uma parte muito interessante que significa que lá atrás a gente falou de gerenciamento, falou de acompanhamento do ambiente, aqui a gente fala de instalação, otimização, implementação, manutenção e desenho da migração do projeto em si. Isso é legal porque quando a gente começa a pensar num produto de segurança para o nosso ambiente, todos esses 4 passos que estão aqui, geralmente a gente tem que fazer por conta própria, se não tiver um integrador do nosso lado para poder auxiliar. Nesse caso aqui, a gente está falando que o Professional Service do fabricante, ele vem para poder maximizar o retorno do investimento, garantindo que as melhores práticas de segurança sejam implementadas com base na ferramenta escolhida. Então, o assessment, a gente vai editar, analisar, verificar o que seriam as melhores recomendações para poder rodar esse ambiente. A implementação, é legal que ela pode ser elaborada de uma forma muito mais profunda junto com o fabricante, no sentido de o fabricante ele conhece de ponta a ponta a ferramenta dele, ele sabe quanto tempo leva para implementar, ele sabe se vai existir algum downtime no serviço. Então imagina isso para um ambiente complexo como uma operadora, por exemplo, que não pode ficar fora do ar com uma aplicação por, sei lá, 1 minuto porque já começa a gerar multa em cima de contrato. Então esses estudos de implementação eles podem ser facilitados com a integração do fabricante. Otimização de hardening em configurações e manutenção preventiva e corretiva. Ao final, nós temos a entrada do óptimo. Então, as empresas, a gente falou do CASB, falou de endpoint, falou de proteção zero day, anti-ransom, anti-exploit. Então, a Kaspersky começou a colocar produtos para permitir com que as empresas também tenham a ideia das ferramentas que um SOC possui dentro de casa, para a parte de caça-ameaças, para poder fazer varredura de ambientes, isolamento de máquinas. Pô, minha máquina do financeiro foi infectada. Vamos isolar ela para evitar que exista algum tipo de proliferação de ataque lateral. E aí, ao final, nós temos aqui o Root Cause Analysis, ou seja, eu consigo saber pela causa raiz do incidente, técnica utilizada pelo atacante, por onde ele entrou, com quem que ele se comunicou, para onde ele foi, e com base nisso, eu começar a utilizar esses parâmetros de causa raiz para poder interagir com outras soluções do nosso ecossistema. Então, o EDR ele acaba pedindo uma mão de obra um pouco mais especializada até para poder fazer a leitura dos incidentes em si. Mas existe a forma de você integrar o fabricante para que o fabricante faça isso para você. O MDR, que é esse serviço que a gente comentou, ele existe em 2 formatos, o Optimum e o Expert. E aí, aqui dentro existem as suas variações de tempo de armazenamento, acesso a pessoas no SOC para você conseguir conversar, portal para você fazer leitura de relatórios. Então, é como se fosse um SOC do fabricante. Então, tem um portal que você só entra ali para falar, legal, quais foram os incidentes que aconteceram esse mês e que a empresa poderia ter sido afetada. Preciso de algum tipo de integração com a API com uma ferramenta externa. Preciso de acesso a um portal de inteligência de ameaças um pouco mais profundo. São pontos que a gente começa a olhar para poder filtrar entre os 2 cenários. Mas, em geral, esses 2 contratos significam que, a partir de agora, a preocupação com o ambiente ela fica na mão do integrador e do fabricante. Você não se preocupa com mais nada. A sua ideia agora é somente olhar relatório, e nem precisar mais criar regrinha para nenhum problema que venha acontecer. O sandboxing é uma solução que vem para fazer emulação de ameaças, então aquilo que não é conhecido ainda pelo fabricante, a gente acaba compartilhando esses metadados para serem emulados num ambiente fechado, ou seja, como que seria o comportamento daquele anexo que veio no meu e-mail se eu tivesse aberto ele numa máquina. E aí a gente vai colocar esse anexo num ambiente controlado, uma caixa de areia, e dentro dessa caixa de areia ele vai ser aberto uma vez, 2, 3, 4, vai ser realmente testado ali dentro para saber se, de repente, na 10ª
execução dele ele poderia ter um comportamento malicioso. Esse é um tipo de malware hoje muito comum, né? O pessoal chama isso de ataque polimórfico, que isso é para evitar que o antivírus ele venha a bloquear de alguma forma, que é o tipo de ataque que depois de uma quantidade X de execuções, ou se você dá um gatilho primário para ele, uma presença de um outro arquivo, ele consegue ser executado e mostrar para que realmente ele existe. Enquanto isso não existir, ele acaba sendo um arquivo benigno, né? Um arquivo do bem. Mas o sandbox ele entra justamente para poder prevenir contra esse tipo de situação. Portal de ameaças, isso aqui ele é aberto para o público, né, o OpenType. Você pode entrar nesse link e aí, chegou aqui para mim um e-mail da empresa. É um e-mail de um cliente estranho, uma URL maliciosa, um domínio que eu não conheço, um IP que parece ser estranho. Você pode inserir todos esses dados no portal e a ferramenta diz para você se isso já foi visto ou não com base na nossa Big Data. Tá? Então é legal porque hoje os atacantes eles são bem mais preguiçosos do que no passado. Antigamente o pessoal desenvolvia, hoje eles só copiam algum princípio de comportamento, princípio de código. Se a gente for pensar no Mitre, por ano são conhecidas 2, 3 novas técnicas, enquanto milhões de assinaturas são conhecidas no mercado. Então, se eu mapeio as 2, 3 técnicas, praticamente eu já consigo mapear qualquer variante que venha acontecer ali em cima desse problema. Treinamentos para módulo de segurança, então empresas que querem aumentar um pouco mais a sua estrutura de gerenciamento de respostas. Nós temos treinamentos que podem ser ministrados através dos nossos canais para a parte de tanto de gerenciamento básico da solução, como para níveis mais elevados, para poder fazer resposta a incidente. O Endpoint Detection Response, nós temos ali toda uma integração com a cloud para poder, a partir desse momento, começar a falar de Kata, né? Então, aqui dentro, o Kata é aquela ferramenta que eu falei de análise de postura de segurança do ambiente. Ele vai detectar e correlacionar tudo o que está acontecendo no seu ambiente para saber se existe algum problema direcionado acontecendo para você. Então, ele vai ter sensor na rede, no endpoint, no e-mail, e aí ele vai levar vários parâmetros em consideração. Reputação de informações, o motor de anti-malware vai ser acionado, análise de incidentes, técnicas mapeadas, o sandboxing, o cheque de certificados, machine learning para celular. Então, existem múltiplos motores que nós vamos colocar em conjunto para saber se tem algum pacotinho sendo desenhado para você. Se algum atacante ele quer realmente entrar nessa estrutura a toda força e ele está começando a mapear o seu ambiente. Então, se o cara rodar, de repente, uma varredura de porta no seu firewall, a gente já vai ter isso mapeado ali no motor de IPS. Beleza, de repente chegou agora a gente já tem isso, esse histórico armazenado, mas de repente passou uma semana, chegou um e-mail esquisito para alguém do comercial. Então aquela URL ali dentro, aquele domínio, aquele IP já começa a ser mapeado também. Entendeu? Depois vamos correlacionar tudo isso e te trazer numa dashboard a proteção necessária que você precisa com todo o relatório histórico de tudo que está acontecendo. Centro de resposta a incidentes espalhados pelo mundo, Rússia, Estados Unidos, América Latina, América do Norte. Nosso centro de inteligência de ameaças ele é totalmente compartilhado e disponível para o público. Você consegue entrar no portal, inclusive de ameaças, né? Em tempo real, que ele é muito legal. Esse portal que ele acaba mostrando o que a gente vem descobrindo em real time ao redor do mundo, né? Ele mostra isso num formato um pouco mais didático. Tá. Tô com um problema no... Legal. Achei que meu Fire tinha bloqueado. Mas aí ele vai mostrando para nós em real time o que a Kaspersky ela tem identificado. E a gente consegue saber tendências de ataque, quais países que estão mais suscetíveis a algum tipo de problema. Hoje, por exemplo, é Black Friday. É o dia mundial da campanha de phishing. Phishing, URLs e demais variantes. Então, a gente consegue, o fabricante ele sempre te fornece algum tipo de ferramenta para que você consiga também começar a acompanhar o mercado e saber se o seu ambiente ele precisa sofrer algum tipo de alteração repentina.
treinamentos mais elaborados, né? Então, dependendo do que você precisa, seja para uma análise de malware, para uma análise forense, se você precisa de entender como que é feita a engenharia reversa de um ataque, nós possuímos treinamentos para todos esses níveis de aprendizado que você deseja. Quero só aprender a mexer na ferramenta. Beleza, a gente tem alguma coisa ali para você poder fazer isso. Mas se você quiser ir evoluindo na cadeia, você pode utilizar Kaspersky como a solução principal para essa finalidade. Tá? Assim como serviços mais elaborados. Quero fazer penetration testing, teste de penetração para saber as brechas e vulnerabilidades de uma aplicação, de um sistema, de um ambiente. Nós temos um Red Team específico para essa finalidade e no final a gente consegue trazer essa postura de segurança com as possíveis melhorias com base no que foi descoberto nesses relatórios. Então, para inúmeros públicos, para inúmeros fatores, a gente vai identificar, analisar, mitigar e no final trazer para você o que você precisa fazer para poder resolver esse problema em si. Tá? Bem, como último slide aqui, nós temos 4 pontos, né? Porque eu deixo sempre para que vocês não esqueçam que a segurança da informação ela não é uma abordagem isolada. Você não pode pensar somente na questão do endpoint, somente no firewall, somente no DLP. Tem que olhar o pacote como um todo, porque hoje empresas que olham somente um produto são as que mais são atacadas, os atacantes sabem disso. Inclusive, essa é uma das principais brechas a serem exploradas. E o Shodan ali, ele é uma ferramenta que mostra para você exatamente como que o outro lado consegue ter uma visão do seu ambiente sem que você saiba. A conscientização é um ponto importante, né? A comunicação, a cooperação do usuário, da equipe, da estrutura, até porque a gente investe, coloca o dinheiro na mesa, compra a solução, endpoint, firewall, CIEM, EDR, tudo que precisar, mas o usuário ele ainda acha que se ele clicar no link que está vindo ali para ele, ele pode ser de alguma forma remunerado em cima de alguma coisa. Eu trabalhei numa empresa no passado que a gente não sofreu um ataque de phishing porque o cara ele acabou não utilizando o idioma certo. Porque assim, foi uma mudança tão sutil no domínio da empresa, a forma como ele abordou os funcionários em nome do CEO para poder fazer o pagamento do boleto, mas ele só pecou em escrever o e-mail em inglês. Então, o cara ele realmente estudou a estrutura, ele realmente estudou o ambiente. E isso já vai fazer bem uns 6 anos, né, esse ocorrido. E naquela época, achei aquilo no máximo. Falei, cara, o cara realmente estudou, ele sabe como aqui funciona, sabe as nossas aplicações, sabe quem são as pessoas, sabe inclusive a forma como o CEO chamava, em questão de apelido, alguns funcionários dentro da empresa. Ele só pecou de ter mandado o e-mail em inglês. Então, essa questão da conscientização, ela é um ponto chave porque a gente começa a blindar o fator humano, né? O fator humano, que, querendo ou não, ele é o elo fraco, é o ponto crucial ali que a gente precisa ter o maior cuidado em cima de tudo isso. Já que se o cara ele clicar, pô, aí é só colete em cima de colete para segurar. Porque a primeira barreira já falhou. Aí é proteção contra código, proteção contra execução, proteção contra escalonamento, contra varredura. Aí a gente começa a falar só de ferramenta, mas o fator humano ele é um ponto crucial em cima de tudo isso. E todo mundo tem que estar conscientizado e entender que a estrutura em si precisa ser protegida a todo custo. A cibersegurança não é um destino, é apenas uma jornada contínua. Então, sempre vamos pensar em coisas novas, vamos procurar informativos, estar cientes no mercado. O que vocês precisarem agora de questão de consultoria, eu vou abrir meu contato para vocês. A gente vai sempre atuar junto ao time do Rodolfo para essa finalidade. Pessoal super capacitado para isso. Então, a gente sabe que o integrador ele é um ponto chave e importante para a nossa estrutura e a gente acaba trabalhando somente com integradores de confiança, né? Até para poder garantir a qualidade do serviço ofertado. E, no final, a questão do mindset. Vamos pensar de uma maneira mais proativa, não pensar só na questão reativa. Por fator cultural, o brasileiro ele é assim, né? Pô, primeiro o problema acontece, depois a gente pensa na resolução. Mas agora isso vai ter que mudar um pouquinho, porque esse ponto-chave ele significa que você esperar para poder começar a ser proativo pode te impactar no seu bolso e na questão da sua marca.
o mercado esse já não tem mais espaço para quem tem uma mentalidade tão reativa, e nós estamos aí para isso. Nossas ferramentas acompanham 24/7, o mundo todo, em vários setores, várias economias, e aquele Threat Map ele é um exemplo de ferramenta que a gente acaba compartilhando. Depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, vai ficar na mão de vocês, inclusive alguns relatórios para vocês verem o nosso desempenho, o próprio Mitri é uma ferramenta conhecida a nível mundial, o Gartner Peer Insights, que a Kaspersky sempre é conhecida pela premiação dos leitores, né? Então o pessoal vai, escreve o release ali, o que ele achou da ferramenta, se facilitou a vida dele, se não facilitou, e ele atribuiu uma nota. Então a gente vem sempre sendo bem pontuado como uma das principais ferramentas que surgem para resolver o problema das pessoas, e a gente acaba sempre entregando a transparência ali com aquele centro de inteligência que eu comuniquei lá atrás, que é a parte de análise de compliance. Tá? Pessoal, falei bastante, mas obrigado por esse tempo aí. Agradeço ao convite, o time do Rodolfo, e queria ver se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, deixar no chat, a gente vai conversando, e a ideia é realmente ter essa maior proximidade com vocês. Leandro, conteúdo sensacional, cara, sensacional, foi muito bacana porque você trouxe não somente a parte de produto mesmo, né, de Kaspersky, mas também fez uma abordagem bem ampla, os desafios aí na parte de vulnerabilidades, né? A gente sempre acha que vulnerabilidade está apenas atrás de um phishing de e-mail, atrás de um pendrive, né, instalado, mas antes fosse só essa brincadeirinha, né? Realmente é uma questão muito séria. E também mostrou uma questão importante, né? Não existe mais perímetro. O perímetro foi para o espaço. Hoje o que existe realmente é uma necessidade de uma estratégia, uma abordagem de conscientização, né? Que você falou nos últimos slides aí. Uma conscientização dos elos mais frágeis da corrente, que são os usuários, né? Então, como que nós usamos, à medida que a gente vai entrando, né, incorporando mais fatores tecnológicos dentro do nosso ambiente, do cenário da empresa, isso vai expondo também vulnerabilidades, né? Então é importante a gente saber que a Kaspersky ela tem ferramentas para mitigar isso, para reduzir realmente a incidência e também outros pontos aí para melhoria. A gente tem alguns questionamentos, sim, Leandro. Eu queria aproveitar aqui. Vamos lá. Tem muito elogio, o pessoal elogiando bastante aqui. Parabéns pelo evento. A gente quer agradecer muito a audiência de todo mundo. Tem uma pergunta bacana aqui do Kaique Misael da Unimed Natal. Um grande abraço a todo o time de TI da Unimed. Existe alguma certificação da Kaspersky? Você falou, Leandro, de algumas certificações, né? Você quer rapidamente passar quais são as principais? Se tem alguma coisa free para ser feito? Ou realmente alguma certificação paga? Como é que funciona essa parte de educação da Kaspersky? Esse é um ponto crucial para a existência de um fabricante de segurança, né? Não é questão só de colocar a ferramenta no mercado e falar, vão ler manual, vão ler datasheet. Não. Vai um pouco mais além do que isso. Então, a Kaspersky se preocupa muito, como a gente comentou, existem vários treinamentos que você pode aderir, que são treinamentos específicos e mais elaborados, de repente na construção de ataques mais específicos, como que um malware funciona a fundo, mas também existe um programa de certificação do lado do fabricante. Isso é um ponto que, inclusive, é muito importante para que a gente sempre venha garantir não só a qualidade do produto, mas também da mão de obra. A certificação, ela prova que a pessoa ela está apta a entender o funcionamento do produto, implementar e seguir as melhores recomendações do fabricante. Então, são inúmeros níveis de certificação, desde comercial, técnica, de pré-vendas, e aí vai depender muito da finalidade do que você procura dentro do fabricante. Está no mudo. Valeu, obrigado. Eric, você tendo interesse aí, você pode me procurar, tá? rodolfo.barbosa@verhal, vou deixar meu e-mail aqui para vocês, ou comercial@verhal também, né? É possível vocês procurarem para saber especificamente o que vocês estão procurando, né? Se é uma certificação para todos os usuários em ponto de conscientização, ou se realmente coisas mais deep dentro da plataforma, né? Do portfólio do fabricante. Uma outra pergunta aqui da Jéssica. Ótima pergunta a respeito do MDR, né, da Kaspersky, que é o SOC, né, acesso ao SOC. Tem alguma recomendação para o tamanho ou perfil da empresa
ou small business também, seria muito preciosismo uma pequena, média empresa ter acesso ao SOC de um fabricante? Como é que funciona essa abordagem? Essa é um tabu que ele vem sendo quebrado assim, em uma velocidade muito grande, até porque o SOC, ele significa que você tem ali alguém com os olhos sempre na ferramenta e acompanhando o ambiente. Claro que o SOC do fabricante, ele costuma ter um valor um pouco mais elevado, até por questão a gente está falando o cara é um nível sênior, 10 estrelas, certificações galácticas ali dentro, monitorando a ferramenta. Mas os nossos parceiros, é aí que entra o ponto-chave, principalmente do atendimento como serviço. Os integradores, quando fornecem esse tipo de solução como serviço, você tem ali dentro um time capacitado, 24/7, fazendo acesso a ferramentas de EDR, e é legal também que a Kaspersky, ela acaba atuando somente nessa camada Kaspersky. Ela vai mapear para você e falar assim, olha, o problema aconteceu proveniente de um firewall, do fabricante X, Sonic Wall, WatchGuard, a gente fez isso, isso, isso e isso. Só que quando você começa a olhar uma estrutura um pouco mais profunda e mais genérica, como é o caso de um integrador, o integrador ele consegue abordar outros temas e sugerir alterações de configurações em outros produtos. Então, essa questão da customização aí do time do Rodolfo é muito, digamos que ela poderia cobrir um grande gap que o SOC do fabricante não atenderia. Então, é um somatório, um não substitui o outro completamente. Excelente, excelente. Conteúdo incrível, parabéns, muitos elogios. Pessoal perguntando até do seu LinkedIn, tá, Leandro? Eu estou disponibilizando aqui o link, tá? Para quem participou aqui do webinar poder fazer uma conexão contigo também. Bom, na sua opinião, quais foram as principais inovações da Kaspersky no último ano em que apoiaram as empresas a atravessarem a pandemia com um ambiente mais seguro? São dois pontos cruciais. O primeiro foi a cloud, a adoção da cloud, até porque a Kaspersky ela foi conhecida no mercado por muito tempo como um fabricante totalmente on-premises. Então, esse foi um primeiro movimento que a Kaspersky deu no sentido de vamos para a nuvem para poder facilitar e levar a mobilidade de gestão para o usuário e ele conseguir ter um acesso a uma velocidade mais rápida de resposta. O outro ponto foi o EDR. O EDR ele surge justamente porque esse primeiro fator existiu, que é a questão da movimentação para a cloud. O EDR ele vai começar a correlacionar Big Data, Machine Learning, a fazer a estrutura do ataque em si, de como começou, por onde passou, para onde foi. E esses três pontos principais, eles só conseguem existir num EDR quando o fabricante ele tem um braço de comunicação de alta velocidade com a nuvem, que é a tal da Big Data. Então, isso para nós foi o divisor de águas e a Kaspersky, inclusive, ela lançou a linha do Optimum, né, para esse ponto de EDR, e hoje é um dos nossos principais diferenciais. É legal que essa ideia de ser o one-stop provider, ela vem cobrindo ambientes não só fechados, mas também ambientes híbridos. Caso de pandemia, pessoas foram para casa, vamos ter endpoint, vamos ter proxy, solução de e-mail. Se o cara estiver dentro da estrutura dele, vai ter IPS, vai ter a mesma replicação de recursos. Então dá para você pensar numa mesclagem muito interessante para usuários fixos e móveis. Excepcional, muito bom, Leandro. Bom, a gente quer agradecer muito, assim, toda essa participação, as perguntas foram enviadas também. A gente também está online com a Lidiane Barros, também do time de atendimento aqui, comercial, Averhal, pela ScanSource, né? Cuida da gente aqui. Muito obrigado pela presença, tá, Lidiane? Obrigado também por ter concedido aí a participação do Leandro aí, né? Trazido aí a agenda do Leandro para a gente poder estar aqui com ele, tá? Pessoal, bom, acho que está chegando ao fim nosso evento. A gente quer lembrar também do nosso grupo no Telegram. A Isadora vai colocar aqui o link para o acesso. Fiquem à vontade, tá, para entrar. Não é um grupo de vendas, tá, de solução. A gente debate muito dia a dia, tem parte de conteúdo. Eventualmente vai ter a questão de eventos aí que nós vamos convidar. Vamos liberar também, eventualmente, o ambiente lá para troca de ideias, discussões também de alguns temas mais quentes, né? Então, vai ser um canal realmente de comunicação para privilegiar o ecossistema. Muito obrigado a todos. Leandro, fica à vontade para deixar sua mensagem aí de despedida do pessoal. Legal. Eu na verdade, só agradecer o convite.
Acho que é muito valioso esse tempo que a gente tem de não falar só de produto. Acho que falar de produto é meio que cansativo, mas falar de questão de solução no mercado, para onde que a gente está indo, e sempre lembrar que existe formas de resolver qualquer tipo de problema, a gente está aqui para isso. A Verhal, a ScanSource, a ideia realmente é servir como um parceiro estratégico para vocês. E, pô, surgiu um probleminha, não sei o que fazer, ou estou pensando em migrar, estou pensando em novas soluções, pensa na gente. Com certeza a gente consegue acompanhar vocês aí nessa jornada nova. Legal. Desculpe, deu um delay aqui, eu te cortei. Nada não, é somente isso. Agradecer, Rodolfo, todo o time. Acredito que tenha sido muito proveitoso da nossa parte. Foi demais, Leandro. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí a todos. E lembrando, Verhal é seu parceiro tecnológico, soluções de cibersegurança, soluções também de provimento de notebooks, desktop, ativos de infraestrutura, serviço de suporte, o nosso TI Expert que é o Body Shop, enfim, a gente tem um portfólio muito consistente, com muita sinergia com o seu negócio. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima Security Week. Um abração. Valeu, pessoal. Tchau.